Neste vídeo vamos olhar para algumas das características distintivas da Assembleia de Deus, algumas das marcas que a distingue de qualquer outra organização religiosa ou irreligiosa. A igreja, que é corpo, o corpo de Cristo, da qual todos os crentes são membros e da qual ele é a cabeça. A igreja, no seu aspecto místico, não pode ser vista. Não tem cabeça humana. A cabeça está no céu. Muitos milhões de crentes também estão no céu. E os que estão na terra estão espalhados pelos vários países do mundo. Portanto, a igreja, nesse aspecto, não pode ser invocada como uma voz de autoridade. Nunca pode exercer disciplina, pois nunca pode se unir. É aqui que a igreja de Roma comete um grande erro. Ela nomeou um chefe humano com autoridade quase divina e procura exercer uma autoridade mundial. Esta nunca foi a intenção divina para a igreja. Se então a igreja não pode ser vista, se não tem cabeça humana e não pode ser apelada de qualquer maneira, pode ser eficaz, então, neste caso? Como Deus hoje se expressará, se não por meio da igreja? Bem, agora, lendo 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo, falando à igreja de Corinto, procura mostrar a interdependência e relacionamento dos membros uns com os outros, e para fazer isso, ele usa a ilustração de um corpo humano. No versículo 27 ele diz: e lembre-se de que ele está falando para a igreja local em Corinto. Ele diz: vós sois o corpo de Cristo. Eu vou repetir: vós sois o corpo de Cristo. Notaram como li este versículo, ou parte dele, porque não estou lendo todo o versículo, eu só peguei a parte que nos interessa. Vós sois o corpo de Cristo. A maioria das versões bíblicas, e é aqui que eu quero que você preste atenção, usa o artigo e diz o corpo de Cristo. Mas o artigo, este artigo, o, quando fala o corpo de Cristo, o artigo, o, não está no original, que foi traduzida a Bíblia, então deveria ser assim: vós sois corpo de Cristo. A razão pelo qual o artigo aparece em nossa versão portuguesa é que a expressão sois corpo de Cristo não é compatível em nosso idioma português, e quando o artigo é omitido, no grego, torna a frase conhecida como anartro, ou seja, se cria uma dificuldade ou impossibilidade de articular palavras. E coloca o caráter em preeminência, e esta é a própria verdade transmitida nessa expressão. Neste caso, a igreja local em Corinto não poderia ser o corpo de Cristo, mas sim, vós sois corpo de Cristo, pois, nesse sentido, a igreja local representa em caráter tudo o que é verdadeiro da igreja, que é o seu corpo. Entendeu? Se não, continue comigo que vamos tentar explicar isto. As igrejas locais não fazem parte do corpo de Cristo num certo sentido, como se cada igreja fosse um braço e a outra igreja uma perna, mas qualquer igreja local é vista e apresentada nas Escrituras como um todo, como uma entidade, como uma unidade completa, como corpo na localidade, e, portanto, cada igreja é totalmente autônoma. Portanto, enquanto toda a igreja, no seu aspecto em que todos os salvos faz parte, nunca pode ser vista em nenhum momento, a igreja local pode, e é, portanto, sua expressão exterior visível. A igreja local, conforme contemplada no Novo Testamento, é o único testemunho corporativo que Deus tem nesta terra hoje. Você pode dizer que esta é uma declaração muito ousada de se fazer em vista do fato de que existe tantos corpos religiosos. Pode parecer uma declaração ousada, mas deixe-me dizer com que autoridade eu faço isto.
ao ler as Escrituras do Novo Testamento, e desafio você a fazer isto, não vejo outras companhias de crentes mencionadas ou mesmo previstas, além das igrejas locais, como as que estamos considerando agora. Além disso, toda a legislação do Novo Testamento relativa à vida e à doutrina da igreja só pode ser aplicada ao tipo de igrejas conhecidas e prevista nas Escrituras, pois todas essas legislação só pode ser efetivada nas igrejas para as quais foi designada. Você procura aplicar essa legislação em qualquer uma das denominações e você encontrará em algum lugar, ao longo da linha, em algum ponto, as Escrituras vão cortar alguma regra feita pelo homem que eles estão observando e um deles terá que sair. Isso é inaceitável. Quando as Escrituras encontram na linha de uma denominação, ou seja, queremos aplicar numa denominação o que deve ser uma igreja local, uma assembleia local, vai chegar um ponto em que a mão do homem vai estar ali, a doutrina do homem vai estar ali. Então, um deles tem que ceder, ou o homem cede ou as Escrituras cedem. Por isso que as denominações não aceitam. Portanto, a igreja local é e pode ser o único testemunho corporativo que Deus pode reconhecer no mundo. Ele não pode reconhecer qualquer outra coisa, pois fazê-lo seria negar a si mesmo e a revelação da Sagrada Escritura. Talvez eu tenha que esclarecer isto de uma forma melhor, pois não quero que você me entenda mal. Estamos falando agora da igreja local, a expressão corporativa visível do todo. Não estamos falando de serviço, nem de indivíduos, nem de grupos. Deus pode abençoá-los em sua soberania, salvando pessoas através de sua palavra e do Espírito Santo, mas isso é outra coisa. Agora vamos considerar outra característica distintiva da igreja. A igreja é apresentada nas Escrituras, como vimos, como um corpo. Agora, um corpo precisa de uma cabeça, e essa cabeça foi devidamente designada pelo próprio Deus, como temos em Efésios capítulo 1, versículo 22. E ele deu Cristo para ser a cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Agora a cabeça está no céu e não é vista pelos homens. E a mente humana não pode entender como a igreja pode continuar, como pode ser mantida sem uma cabeça humana. Argumenta-se. E isto são incisivos quando argumentam que uma nação deve ter um governante, um parlamentar, um primeiro-ministro. Um negócio deve e exige um gerente. Um exército, é lógico que deve haver um general. Um navio tem que ter um capitão, e assim podemos continuar citando. Todos têm que ter uma liderança, um cabeça humana. Não é, portanto, igualmente essencial que a igreja tenha uma cabeça visível para governá-la? E assim temos no grande mundo da cristandade hoje os vários sistemas, cada um com sua cabeça controladora e organização estabelecida. A Igreja de Roma tem seu Papa. O colégio de cardeais estão aí para lhe assistir. A Igreja da Inglaterra tem o seu arcebispo e seus bispos. E assim podemos continuar. As denominações têm o seu pastor, e aí o pastor presidente e os seus pastores locais. Todas essas coisas são uma negação da Escritura Sagrada e infringe a glória e a autoridade do homem Jesus, à direita de Deus, o homem a quem Deus designou para ser o cabeça sobre todas as coisas na igreja e da igreja. A igreja pode existir sem ser mantida, sem um cabeça humana? Bem, se não pode, então os homens são
mais sábios do que Deus, mas estou convencido de que Deus é mais sábio do que os homens, e se Ele, no cumprimento de sua vontade da igreja, vou melhorar essa frase, e se Ele, no cumprimento de sua vontade e propósito, estabeleceu a cabeça da igreja no céu, Ele sabia o que estava fazendo. Já vimos também que cada igreja local é vista como corpo, uma entidade, um todo e não parte de um todo. E, portanto, cada igreja local, funcionando de acordo com as escrituras do Novo Testamento, mantendo e reconhecendo a cabeça no céu, é totalmente autônoma. Isto é, as igrejas locais reconhecem apenas uma cabeça, Cristo. Elas não são governadas por nenhuma outra igreja matriz ou grupo de igrejas, mas agem independentemente uma das outras, e também neste ponto a mente humana se desvia novamente. Eles dizem que você deve ter organização, mas você não pode ter igrejas agindo independentemente, ou um estado de caos se seguiria, e neste ponto, como em todos os outros, a sabedoria de Deus torna toda a sabedoria dos homens. Pois se por um momento permitimos que as igrejas não possam agir de forma independente e que que alguma forma de organização ou controle é necessário, que forma de organização ou controle devemos adotar? Qual delas? Porque cada denominação, organização tem o seu método, a sua forma, e com o passar dos anos, parece que estão melhorando. Alguns dirão que aquela forma de organização criada por fulano é a que tem dado melhores resultados. Outros já vão dizer que a melhor não é nenhuma dessas, mas a de um grande sábio que começou em tal data. E assim é o homem que trouxe o caos para as coisas de Deus, e a cristandade, com toda a sua mistura, é o resultado, e acham que isto está dando certo. Mas veja a mente divina nisso. A própria sabedoria de Deus nos confunde por sua simplicidade, pois esta é a vontade de Deus, este é o ideal de Deus. Cada igreja local, unida à cabeça no céu, funcionando de acordo com o padrão divino, embora agindo independentemente de qualquer uma outra igreja local, agirá e funcionará como qualquer outra igreja local, pois todas estão agindo de acordo com as Escrituras. Elas só têm uma cabeça, e elas obedecem somente a este cabeça. As Escrituras, que são instruções do cabeça, vão entrar nessas assembleias. A palavra de Deus vai ser usada através do Espírito Santo, dando luz a estes irmãos. Eles vão seguir o cabeça e tudo vai funcionar muito bem. Estas igrejas locais agirão em unidade e harmonia com todas as outras igrejas locais espalhadas pelo mundo, sem uma sede administrativa, sem um bispo, sem um pastor, sem um padre, sem um missionário distrital ou mundial que os governe e os organize, pois o cabeça para ambas está no céu, e o Espírito Santo e a Palavra de Deus é a forma do cabeça orientar e organizar todas elas e viverem em consonância. Esta é a sabedoria de Deus. E o homem e as organizações, pois a maioria não tem pessoas salvas, não aceita isto. Todo o propósito da instrução apostólica em relação à doutrina e ordem da igreja era para este fim. Enquanto funcionasse separadamente, funcionaria em unidade e harmonia. Esta e somente esta é a única resposta para o caos religioso no mundo de hoje. Mas os homens ainda não aprenderam essa lição, pois há um clamor maior do que nunca para unir todas as igrejas, para colocá-las sobre uma única cabeça, organização, uma grande união, uma grande irmandade, mas será uma união sem unidade. Quão verdadeiras são as Escrituras?
a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Paulo, sabendo do desvio geral que já estava ocorrendo em seus dias, disse a Timóteo: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo disse essas maravilhosas e instrutivas palavras em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 8.